Esse lance familiar, você vê que a gente vai passeando aqui por diferentes setores, né? Agora vamos abrir a porta da casa e entrar nessa casa chamada família Bolsonaro. A Isabel Mega já deu um pouco das andanças do assunto e Clarissa trazendo esses efeitos para dentro da família. Bom, tem ali a obviedade de carregar um sobrenome chamado Bolsonaro. E também agora a obviedade porque a PF disse que vai investigar se o dinheiro do patrocínio do filme foi também usado para enviar para Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Como é que está pulverizado esse assunto dentro do DNA desse nome? Olha, Elisa, a partir do momento em que essa crise que foi eclodida com essa notícia tão bombástica em torno de Flávio Bolsonaro alcança também o irmão Eduardo, a gente tem automaticamente um contorno familiar que é dado a todos esses episódios. A gente está falando do vínculo com o banqueiro Daniel Vorcaro, que se transformou, sem dúvida nenhuma, no maior pivô de crise política deste período recente da história do Brasil. Então, neste momento, nas eleições deste ano, Daniel Vorcaro é a maior persona não grata da política brasileira. Ninguém quer estar perto dele, ninguém quer ser associado a ele. E quando você tem os dois irmãos tidos como os grandes herdeiros políticos de Jair Bolsonaro, mencionados pelo menos como pessoas com vínculo potencial com Daniel Vorcaro, um vínculo já comprovado de Flávio Bolsonaro pelos áudios, e agora esse vínculo do qual a Polícia Federal suspeita para Eduardo Bolsonaro, o contorno familiar está colocado também para essa crise, ou seja, a gente está falando de algo que acaba atingindo o bolsonarismo como um todo. E não à toa isso vai ser explorado exaustivamente pelo campo adversário. As pessoas com as quais eu conversei, ali bem próximas do presidente Lula, elas apontam a seguinte avaliação, de que esse é o tipo de episódio que vai permitir resgatar outras crises que já atingiram o bolsonarismo. Então, uma delas, que sem dúvida nenhuma vai ser trazida a público mais uma vez pela campanha do presidente Lula ou por aliados dele de maneira indireta, como a gente estava falando agora há pouco, é o esquema da rachadinha. Porque tem aquele jogo dentro do discurso petista de que as acusações de rachadinha contra Flávio Bolsonaro, elas eram uma peça de um esquema familiar, de um modo de fazer política da família Bolsonaro, que passava por pessoas, figuras da extrema confiança de Jair Bolsonaro e que, portanto, acabavam também pesando na forma como seus filhos faziam política, que seguiam o exemplo do pai. Era isso o que era dito e é isso que vai ser resgatado, segundo o que estavam pontuando alguns líderes petistas nas conversas comigo nos últimos dias. Uma dessas fontes com as quais eu conversei, ela fez, por exemplo, a seguinte avaliação, virou e falou, olha, a gente ter uma suspeita de financiamento de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos não é algo que vem à toa e com certeza na visão dessa fonte é algo que vai bater com força no eleitorado, porque a ideia deles é pegar não só Eduardo Bolsonaro, mas pegar também Alexandre Ramagem, falar da vida de Paulo Figueiredo, no exterior, de outros bolsonaristas que vivem vidas confortáveis nos Estados Unidos, segundo o entendimento ali da campanha petista. Então, tudo isso vai ser resgatado para ser usado contra o bolsonarismo, onde? Tanto no ambiente físico da política nacional, em eventos de pré-campanha, em discursos, em entrevistas de líderes petistas, em movimentos ali no Congresso Nacional, como o pedido de cassação de Flávio Bolsonaro e assim por diante, também no meio digital, obviamente. É esse tipo de argumento, esse tipo de discurso que vai permear a atuação de petistas e da campanha do presidente Lula no ambiente digital.